Irmãos, o tempo que nós vamos hoje meditar na palavra, eu fiquei pensando num tema-chave que os irmãos pudessem sair daqui pensando nessa frase. Durante a semana, os irmãos pudessem lembrar com mais facilidade daquilo que nós vamos meditar essa noite. E eu fiquei pensando nessa frase. Ele sabe quem é você. Antes da gente falar especificamente desse assunto, eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma realidade assim difícil que a gente trava, irmãos, que é a ideia das aparências. Normalmente, nós avaliamos e escolhemos de imediato as pessoas por aquilo que nós vemos. Nós avaliamos as pessoas e nós, em alguns casos, até pré-julgamos as pessoas por aquilo que nós, de primeira, vemos. Eu vou pedir para o Felipinho passar um vídeo rápido, 2 minutos e pouquinho. Queria que os irmãos prestassem atenção nesse vídeo. Embora esse vídeo foi feito em relação a racismo, mas é um vídeo interessante para meditarmos um pouco nosso assunto de hoje. Έλα, αγάπη μου, κάτσε από εδώ. Εικονό μου. Και εσείς. Ο γιατρός είπε όλοι σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μανούλα, τι βλέπω. Ομόρφιος μετά την επέμβαση, Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυελού των οστών για την Άννα. Nós vemos aparências, irmãos. Nós julgamos e tratamos as pessoas inicialmente por aquilo que a gente vê. Mas na forma como Deus olha para o homem, Ele não vê a nossa aparência. Observe o que a Bíblia diz para a gente em 1 Samuel. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor, o coração. Irmãos, Deus, além de soberanamente nos amar, de soberanamente nos chamar, e misericordiosamente nos perdoar, meus irmãos. Deus, Ele mostra o seu interesse conosco. E não o interesse em nossas qualidades, em nossos talentos, mas o interesse de Deus em possuir o nosso coração. E isso fica muito claro quando nós olhamos para a vida e para o ministério de Jesus. A forma como Jesus se aproximava das pessoas, a maneira com que Jesus falava com as pessoas, e principalmente como Ele agia e escolhia os seus discípulos para segui-lo. Antes de lermos o texto, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. O que os irmãos têm de tão especial que Deus, ao olhar para você, decidiu te chamar? O que os irmãos têm, ou o que os irmãos são, que pudesse de alguma forma chamar a atenção de Jesus para você? Abra sua Bíblia em João capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 43 ao 51. João capítulo 1, dos versos 43 ao 51.
João, capítulo 1, dos versos 43 ao 51. Os irmãos vão entender daqui a pouco essa árvore, aquele banquinho ali. João, capítulo 1, dos versos 43 ao 51. Irmãos, rapidamente, só para os irmãos entenderem o porquê dessa mensagem, eu tenho pregado uma mensagem sequenciada no Evangelho de João, lá na estiva. Nós começamos desde o versículo 1, né? Nós estamos já há 6, 7 semanas no capítulo 1 do Evangelho de João. Então eu decidi compartilhar esse trecho com os irmãos, porque Deus falou muito ao meu coração e aos irmãos da estiva também. O texto diz o seguinte, capítulo 1, dos versículos 43 ao 51. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe, e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. E Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conheces? Respondeu Jesus: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhe a verdade, vocês verão os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos? Fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Deus, primeiro pela tua palavra, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, Deus, e ela penetra no nosso coração e transforma a nossa mente, o nosso caráter, nos assemelha ao Senhor, e nós clamamos que a tua palavra realize isso no nosso coração nessa noite, Deus. Clamamos ao Senhor também, Deus, porque o Senhor nos chamou. Não tendo absolutamente nada para lhe oferecer, o Senhor nos chamou e nos amou e nos perdoou e nos trouxe aqui nessa noite mais uma vez para ouvir da tua palavra, Deus. Eu clamo ao Senhor que teu Santo Espírito nos ilumine, Deus, a mim para compartilhar com os meus irmãos o trecho da tua palavra, Deus, e aos meus irmãos, para que compreendam a tua palavra que vai ser ministrada nessa noite. No nome santo de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Meus irmãos, rapidamente, um breve contexto aqui para os irmãos. Nós estamos nos dias do batismo de Jesus. Até então, Jesus ainda não era conhecido. Ele desce até o Jordão e ali ele tem um encontro com João Batista. Quando João Batista vê Jesus, imediatamente ele aponta Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus ele é batizado. O texto continua na sequência do capítulo 1, diz que no dia seguinte João Batista e alguns dos seus discípulos estavam na cidade de Betsaida, sentado ali. Betsaida ficava próximo do Rio Jordão. E Jesus entra na cidade e mais uma vez João Batista aponta: olha, é aquele ali a quem eu falei ontem, que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o texto diz para a gente que 2 discípulos de João, que já estavam aos pés de João, buscando ou esperando a vinda do Messias, querendo conhecer a respeito do evangelho pregado por João Batista, né? E também o batismo por meio do arrependimento. Esses 2 homens passam a seguir Jesus, um deles é André, né? E passando um dia com Jesus, ele entrega o coração a Cristo, volta até Pedro, prega para Pedro, traz Pedro até a presença de Jesus, e Pedro então se rende a Cristo. E nós vemos nesse momento aqui de João capítulo 1, aquele texto bem conhecido por nós, Jesus dizendo a Pedro: olha, dessa pedra construirei a minha igreja. Enfim, os irmãos conhecem esse texto. Estou dando só um panorama para os irmãos. E nós começamos esse texto aqui dizendo que no dia seguinte desse encontro de
Pedro e André com Jesus, Jesus decide ir para a Galileia. Os irmãos podem acompanhar, não está aqui não, viu, Filipinho? Ainda não. Não, mas ainda não. Volta lá. Isso. E é interessante a gente pensar isso, meus irmãos, porque havia essa distância longe de Betsaida até Galileia. E embora a gente pense, será que foi por acaso que Jesus reúne ali os seus 2 primeiros discípulos e diz, nós vamos para Galileia porque lá vai ser o local onde mais nós vamos efetivamente realizar o ministério, né, nosso como pregadores do reino. Mas não, meus irmãos. Jesus tinha um plano para isso. O texto nos dá detalhes desses primeiros dias de Jesus. Agora sim, Filipinho. Versículo 43 diz que no dia seguinte Jesus então decide partir para a Galileia, e o próximo, ainda no versículo 43, a parte B, diz que nesse deslocamento de Jesus de Betsaida até a Galileia, Jesus e os discípulos ali, André e Pedro, se encontram com Felipe. Diz lá no versículo 43, parte B. Enfim, irmãos, todas essas informações é apenas para os irmãos terem um pouquinho de contexto do que estava acontecendo, porque Jesus está indo para a Galileia, o encontro que ele tinha tido, de onde aparece Pedro, de onde aparece André. Mas o interessante disso tudo não são essas informações geográficas. Mas eu queria que os irmãos percebessem no versículo 43, esse encontro marcado de Cristo com Filipe, antes mesmo de já tê-lo encontrado. Ao mesmo tempo, eu queria que os irmãos observassem como é interessante ver a autoridade e a simplicidade do convite que Cristo oferece a Filipe. Os irmãos não veem histórias contadas, os irmãos não veem promessas de Jesus, não veem absolutamente nada. Eu quero que os irmãos percebam a autoridade e a simplicidade do evangelho que Cristo pregou a esse homem. Vem e me siga. É dessa forma que Jesus veio ao nosso encontro, meus irmãos. E é dessa forma que Jesus deseja que a gente reproduza o evangelho da salvação aos homens que vamos pregar. Nós temos a tendência de tentar enfeitar, embelezar o evangelho, ou tentar diminuir o peso da palavra de Deus, para que a gente tente de alguma forma constranger, manipular, conduzir as pessoas à nossa volta. Mas é exatamente dessa forma que o evangelho deve ser pregado. Quer conhecer Cristo? Vem e experimenta. Vem e o veja com os seus próprios olhos. Entregue o seu coração a Cristo Jesus e eu afirmo a você que você jamais se arrependerá dessa decisão. Também nos chama a atenção nesse versículo 43, meus irmãos, não apenas a autoridade e a simplicidade com que Jesus oferece esse convite a Filipe, mas os irmãos percebem alguma resistência de Filipe? Não há nenhum tipo de diálogo para convencê-lo. Em seguinte, também não há nenhum tipo de resistência da parte de Filipe. Não há nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de desculpa, nenhum tipo de lembrança. Olha, Jesus, eu ainda tenho que resolver algumas áreas da minha vida para depois eu entregar o meu coração para o Senhor. Olha, Jesus, tem algumas coisas ainda lá atrás na minha casa que eu preciso fazer, eu preciso construir, eu preciso realizar, eu preciso sonhar, eu preciso pagar, eu preciso comprar. O texto nos diz no versículo 43 que Jesus se encontra com esse homem e diz, siga-me. E imediatamente, Filipe deixa tudo o que tinha e segue a Cristo Jesus. É interessante a gente entender um pouquinho do contexto desses homens, para que a gente não ache que esses homens eram homens desocupados da Galileia, de Betsaida, da Judéia. Todos esses homens tinham em comum profissões muito relevantes para a época. A própria cidade Betsaida, o significado dessa palavra é cidade, localidade de pescadores.
Então era onde se encontrava os melhores profissionais da pesca. E Filipe, como André, como Pedro, que até agora foram chamados por Cristo Jesus, não eram nenhum deles desocupados. Nenhum desses homens haviam também tido um encontro anterior com Jesus. Tinham tido algum tipo de relacionamento com Jesus. Isso nos arremete a uma doutrina maravilhosa das Escrituras, meus irmãos, apresentada como o chamado eficaz. Eu queria dar para os irmãos o que o Wayne Grudem, no livro dele, Teologia Sistemática, ele define sobre o que é chamado eficaz. Ou, se os irmãos preferirem chamar, graça irresistível. Olha o que o Wayne Grudem coloca para a gente. É um ato de Deus Pai, falando através da proclamação humana do Evangelho, pelo qual ele convoca as pessoas para si, de tal modo que elas respondem com fé salvífica. Vamos ler de novo, irmãos? Diz assim: é um ato de... Não é nosso, irmãos. Não é nosso. Não é a nossa boa vontade em pregar o Evangelho. Não é a disposição do nosso coração de abrir mão do tempo da nossa família, de sair da nossa casa, do nosso lazer, do nosso conforto. É um ato de Deus Pai, falando através da proclamação humana. Aí nós entramos nessa situação. Porque é a ação do Deus Pai usando você para proclamar o Evangelho àqueles que não conhecem a Deus. Pelo qual, quem convoca esses homens? Ele convoca essas pessoas. Ele as atrai. Depois de pregarmos, Ele as convence. Ele as atrai. Ele as traz para si. O apóstolo Paulo, irmãos, ele concordava com Wayne Grudem. Na verdade, o Wayne Grudem aprendeu com o apóstolo Paulo. Mas Romanos capítulo 8, versículo 30, observe o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Aos que predestinou, a esses também. Então quem é que escolhe e elege o homem? Deus. Quem é, irmãos? Quem é que escolhe quem vai ser salvo? Quem é que chama o homem à salvação? E o texto continua. E aos que chamou também, justificou. Quem é que justifica o homem? E o inocenta da condição de condenado eternamente pelo pecado. Quem é que derramou o seu sangue? Quem é o único capaz de fazer mediação entre o homem e Deus? Quem é que é capaz de perdoar e transformar pecadores? Somente Deus. Porque o Senhor vê o coração. Isso indica, meus irmãos, então, que o chamado é um ato de Deus à salvação. Porque Deus é o único poderoso para predestinar pessoas. E se os irmãos olharem para Romanos capítulo 8, um versículo anterior a esse que nós lemos, olha o que diz lá, por favor, Filipinho. Para serem conformes à imagem do pastor Átila. É isso? Aqueles a quem predestinou, aqueles a quem ele chamou, a quem ele justificou, perdoou dos pecados, lavou, regenerou essas pessoas foram chamadas para serem conformes à imagem de Deus. E nós vemos claramente aqui no chamado dos apóstolos, meus irmãos, essa ação sobrenatural, esse chamado eficaz, essa graça irresistível vindo do próprio Deus alcançando os homens. Quando Jesus chegava a esses homens e dizia assim, vem e me siga, imediatamente respondiam positivamente ao convite. E seguem a Cristo Jesus sem olhar para trás. Sem pensar nas consequências dessa nova decisão. Sem reservas. Irmãos, quantos empecilhos levantamos para não seguir a Cristo?
Para você que ainda não tomou uma decisão, não entregou o seu coração a Jesus, tenta responder essa questão no seu coração. Quantas e quantas barreiras você levanta para não vir para a igreja, para não ler a palavra, para não responder positivamente ao chamado de Deus? Embora nós cremos que é o toque do Senhor. Mas nós estamos falando da sua responsabilidade agora. Agora, como crentes em Cristo Jesus, que já fomos alcançados, tocados, chamados, lavados, regenerados, limpos pelo sangue precioso de Cristo Jesus, irmãos, quantos e quantos empecilhos levantamos para não obedecer a Deus e não segui-lo como Ele nos convidou. Trabalho. O cansaço, filhos. Eu vejo os irmãos ali na porta com as crianças no colo ouvindo a mensagem. Isso é uma alegria. Lá na Estiva nós temos 3 casais com filhos pequenos e que lutam para não deixar de estar lá. Embora há as lutas com os pequenos. Mas quantas vezes os filhos se tornam um empecilho para a gente seguir a Cristo como Ele nos convidou. E nos esquecemos de que tudo isso somos nós que permitimos que nos afaste de Deus e que nos impede de servi-lo como Ele nos convida e deseja. Para você que ainda não entregou o seu coração a Cristo, quais são as suas dúvidas? De reconhecer Jesus como o único caminho. Quais são as suas dúvidas em relação à onisciência de Deus? Será que Jesus não te conhece? Ele não sabe quem você é? Ele não sabe quais são as suas lutas? Quando não tem ninguém chorando, olhando, ele não vê você chorando lá no seu travesseiro, deitado na sua cama, se sentindo sozinho, vazio? Será que aquele que a Bíblia apresenta como Senhor de todas as coisas não sabe quais são os transtornos, as dificuldades que você passou para estar aqui nessa noite, querido irmão? Verso 44 não está ainda não, Filipinho. Ele nos dá uma informação importante também. Mostra que Filipe, como eu disse aos irmãos, assim como André e Pedro eram de Betsaida. E provavelmente ele já tinha ouvido falar a respeito do Messias que viria, anunciado por João Batista. Base para essa afirmação, agora sim, por favor, Felipe. A gente pode ir lá no versículo 45 do nosso texto. Quando Filipe ele ouve o convite de Jesus e ele imediatamente segue, ele volta agora para o seu companheiro, Natanael, e ele dá um testemunho surpreendente. Ele diz assim: Natanael, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Achamos a respeito daquele os profetas têm falado há tanto tempo e a gente tem aguardado a vinda do Messias. Jesus de Nazaré, o filho de José, já está entre nós, Natanael. Meus irmãos, assim aconteceu com Pedro, assim aconteceu com André. Filipe também, imediatamente após a sua conversão genuína, ele começa a desenvolver o seu papel de dispenseiro da graça. O que adianta a gente receber tamanha salvação, tamanho tesouro, tamanho presente, e não compartilhar com outros que ainda estão na pobreza, no sofrimento, na angústia da sua alma? Eu queria que os irmãos percebessem algumas coisas comigo nesse testemunho de João, de Filipe. Primeira observação que eu queria que os irmãos percebessem comigo, por favor, Filipinho, é a rapidez e a convicção com que Filipe anuncia a pessoa de Cristo. Meus irmãos, isso só acontece quando há conversão genuína. Eu me lembro que quando eu entreguei meu coração a Cristo, na verdade comigo foi muito rápido, né? Eu fui à noite numa festa, já compartilhei com os irmãos, e eu imaginava que era uma festa do mundo. Se eu soubesse que era de crente, eu nem tinha ido, né? E cheguei lá, um seminarista na época da igreja lá em Amparo estava pregando, e meu irmão bateu assim em mim e falou assim: vamos lá para trás porque agora os crentes vão começar.
E eu fui para trás, mas fui para trás com a cabeça lá na frente ainda, porque eu queria, nunca tinha estado com um crente, não sabia que negócio era aquele, né? E ali foi feita uma pergunta que todas as vezes que eu vou falar do amor de Jesus para alguém, eu faço questão, porque essa pergunta, meus irmãos, não me deixou dormir aquela madrugada inteira. Jesus Cristo voltar agora, você tem certeza que você vai para o céu? E acabou aquele tempo ali, eles fizeram as brincadeiras, eu juntei a minha família, meus irmãos, fomos embora, tal. A madrugada inteirinha, meus irmãos, eu não consegui dormir. No outro dia, às 8 horas da manhã, lá na nossa escola bíblica dominical era às 9 da manhã, no domingo. Eu saí às 8 horas da manhã da minha casa procurando onde era a igreja, eu sabia mais ou menos onde ficava, mas não tinha endereço, não tinha nada. Porque eu queria ouvir falar mais daquele Jesus. E eu tomei a minha decisão ao lado de Cristo Jesus numa escola bíblica dominical. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Por aquilo que aconteceu na minha vida, no meu coração, depois desse momento. Depois desse momento que o Senhor gentilmente me atraiu para Ele. A nossa igreja lá em Amparo era uma igreja que ela ficava 45 minutos da minha casa, não tinha ônibus direto para lá. Ela é uma ladeira, é lá na ponta a igreja. Os irmãos que já foram para Amparo sabem que é completamente diferente da geografia daqui da cidade. Lá é morro para todo lado, né? E eu me lembro, meus irmãos, que acabou a escola bíblica dominical, eu fui cantarolando a música que eu tinha acabado de aprender. Até a minha casa, e eu não vi a hora de aqueles 45 minutos passar, para eu poder chegar na minha casa e contar para minha mãe do que Deus tinha feito na minha vida. Eu não me aguentava, irmãos. Parecia que eu ia explodir de alegria. Porque aquele Jesus que eu procurava há anos, na mentira e nos enganos das religiões que eu busquei e que eu servi, eu tinha encontrado. Na verdade, a Bíblia diz que Ele veio ao meu encontro e me chamou. Eu precisava compartilhar com outras pessoas daquela alegria, daquele contentamento. Irmãos, isso só acontece quando há conversão. Porque nós não temos condições de falar daquilo que não conhecemos e que não experimentamos. Talvez esse seja um dos maiores, um dos grandes problemas que enfrentamos na atualidade. Pessoas que falam de um Jesus que na verdade nunca conheceram. Apresentam um Jesus que a Bíblia nunca apresentou. Falam de um Cristo que não experimentaram do seu poder perdoador, restaurador, renovador. Então o seu testemunho, as suas palavras, o seu viver é corrompido. E ao longo do tempo, vai perdendo o seu valor. Essa é a primeira questão que me chama muito a atenção nessa frase de Filipe. A segunda observação, por favor, observem comigo, irmãos. Filipe não era apenas um espectador quanto à vinda do Messias. A Bíblia diz para a gente aqui, quando ele chega, ele diz assim para Natanael: Natanael, encontramos aquele que Moisés falava, que as Escrituras falavam. Ele era um conhecedor das Escrituras, irmãos. O texto que ele cita a respeito de Moisés é Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e 19, Filipinho. Está em 2 slides. Tá? O texto diz assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz de Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: ele tem razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porém minhas palavras na sua boca, ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Meus irmãos, ele não apenas cita as palavras de Moisés, mas ele também cita que os profetas do Antigo Testamento já apontavam para a vinda desse Messias. Isso nos mostra que ele conhecia Jesus e que Deus já vinha trabalhando na mente e no coração desse homem antes de chamá-lo de forma eficaz e irresistível. Traga à sua memória a sua vida antes de Cristo. Quantas coisas
mesmo sem reconhecê-lo, Deus te preservou. Sabe por quê? Porque Ele sabe quem é você. Ele sabe o que está no seu coração e a quem você pertence. Porque a Bíblia diz para a gente que antes da fundação do mundo, você já era dele. E Ele te trouxe até o exato momento onde a sua soberana vontade diz: vem, é agora a sua hora. Terceira situação que me chama muita atenção nessa frase de Filipe a Natanael. Observe, irmãos, Filipe nos apresenta a pessoa de Cristo quanto à sua natureza. A profundidade do testemunhar de Filipe é algo fantástico, irmãos. Ao mesmo tempo ele aponta Jesus como Messias, vindo de Deus, e aí mostra a sua divindade. Aponta Jesus como 100% Deus. É aquele que vem da parte de Deus, que vem para salvar a humanidade. Ele também se utiliza de algo muito comum nos dias de Jesus, que é trazer informações familiares, geográficas, regionais, da onde aquela pessoa pertencia, para que os ouvintes pudessem identificar aquela pessoa. Eles lá, olha, é Jesus de Nazaré, filho de José. Isso também apontava Jesus não apenas 100% Deus, mas como um de nós. 100% homem. Para que quando morresse na cruz, o seu sacrifício fosse 100% eficaz por causa da sua divindade. E 100% completo, sendo como um de nós. Temos nos empenhado, meus irmãos, em conhecer a Cristo como Ele deseja ser conhecido? Esse rapaz, para dar esse testemunho a respeito de Jesus, que nós vimos ali no versículo 45, ele tinha tido o quê? Minutos na presença de Jesus? Quanto tempo você já tem com Cristo? Qual tem sido o empenho da sua parte de conhecer aquele que já te conhece? Que sabe quem você é? E que como Pai amoroso vem ao seu encontro e te socorre ainda nas suas fraquezas, nas suas angústias, nas suas limitações. Vocês percebem o quanto o Senhor transforma a vida do homem a partir do momento que Ele vem e gentilmente atrai o homem para si? Eu não consigo entender, meus irmãos, crentes desinteressados em Cristo e nas Escrituras. Não consigo entender isso. Eu entendo sim luta espiritual. Eu entendo sem dúvida nenhuma a luta entre a carne e sentar e buscar Deus por meio da palavra. Entendo completamente, eu travo essa luta dentro do meu coração. Mas crentes desinteressados em Cristo Jesus, irmãos, o que nós estamos esperando? Se aquilo que nós mais almejamos é a eternidade para conhecer Cristo. Nós não estamos aqui por outro motivo, ou estamos? Nós estamos aqui para mais uma vez nos prepararmos para a volta de Cristo Jesus, para passarmos a eternidade conhecendo a Deus. Como podemos então ser encontrados como crentes desinteressados em se empenhar em conhecer o seu Salvador? Só queria lembrar os irmãos que o Senhor os conhece. O Senhor me conhece, sabe exatamente quem eu sou. E aonde espiritualmente me encontro nessa noite. Por favor, Filipinho. Na verdade, não era Filipe que tinha se empenhado em conhecer a Cristo, mas Cristo havia se revelado para ele, porque o viu, o escolheu, o amou e o chamou para si. Agora o que me chama a atenção, meus irmãos, é a reação de Natanael. Vamos deixar Filipe um pouquinho quietinho? Agora nós vamos para o segundo homem da nossa história, Natanael. Observe a reação de Natanael, diferente da reação de Filipe.
Quando Filipe chega, olha, encontramos o Messias. E ele é de Nazaré, filho de José. O texto diz para a gente no versículo 46 que Natanael diz, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E eu fiz uma piadinha com os irmãos lá da Estiva. Estiva? Ah, pode vir alguma coisa boa de Estiva? Essa pergunta, esse tom de zombaria, meus irmãos, era uma prática comum, natural da época. Principalmente desses homens de Betsaida, da Judéia. Zombavam demais ali de Nazaré. Nazaré ele era um pequeno vilarejo, irmãos, que nem aparecia no mapa. Nazaré se tornou conhecida depois da propagação da vinda de Jesus Cristo de lá. Fora isso, essa expressão de Natanael nos sugere que Nazaré não tinha uma boa reputação. O texto não nos afirma nada disso, ele não se aprofunda nisso. Mas os comentaristas bíblicos dizem que Nazaré tinha uma reputação de homens muito grosseiros, homens assim de resposta ríspida, gente do campo que não serve para nada, de pouco intelecto. Mas o que eu quero que os irmãos prestem atenção é no desdém de Natanael. A nossa tendência é agir exatamente como esse homem. Às vezes nós somos incrédulos, meus irmãos. Incrédulos quanto ao agir de Deus diante das situações ao nosso redor. E somos pressionados pelo nosso próprio coração, às vezes a zombar. Nós estamos na classe dos casados falando sobre Sara. Está aqui, irmãos, de novo. Somos pressionados a zombar, a ridicularizar aquilo ou não dar atenção devida àquilo que a gente não compreende na sua plenitude. E nisso nós revelamos toda a nossa incredulidade quanto à ação, quanto à presença e quanto à vontade de Deus diante das circunstâncias. A resposta de Filipe, meus irmãos, mais uma vez revela o convite daquele que nos conhece. Por favor, Filipinho, olha o que o Filipe fala para Natanael. O que diz lá, irmãos? Quer saber se tem alguma coisa boa de Nazaré? Vem aqui, experimenta. Você quer realmente saber se Jesus pode salvar? Vem e veja. Veja com seus olhos. Experimente o agir dele na sua vida. Porque o Senhor te conhece. Ele sabe quem é você. E Ele sabe como o atrair para Ele. Por mais que eu queira te convencer, de que obedecer a Deus e não se sujeitar ao seu coração seja a melhor coisa que você pode fazer, somente o Senhor pode te atrair e fazer com que você experimente a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. A incredulidade, meus irmãos, ela só é derrubada quando honestamente nos informamos e permitimos ser convencidos daquilo que o nosso coração até então duvida. É na prática, irmãos. Às vezes a gente fala, a gente ensina, mas enquanto os irmãos não passarem, alguns vão passar e colher boas coisas. Outros, pelas suas decisões erradas, vão ter que passar pelas consequências que as escolhas erradas produzem. Mas o convite é, vem e você experimenta. E agora, para surpresa de Natanael, quando ele vai, então vamos lá, vamos ver quem é esse Jesus. Jesus não apenas o conhecia, mas o mostra que o conhecia profundamente. Jesus tinha muitas informações sobre Natanael. Observe o que está aí no versículo 47, meus irmãos. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus diz assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Jesus o elogia como alguém, meus irmãos, que temia Deus e que aguardava ansiosamente a vinda do Messias prometido sem ser salvo.
Um homem que se empenhava nas Escrituras, em toda a sua religiosidade, na esperança da vinda do Messias. A expressão usada por Jesus também mostrava que esse homem, mesmo sendo um judeu tradicional, ortodoxo, e tendo em mente uma péssima reputação de Nazaré, os seus habitantes, Natanael se dispõe a ir até Jesus e ouvir e conhecer. Esse texto não apenas nos apresenta esse elogio de Jesus a Natanael, mas também revela para a gente, meus irmãos, que ele o conhecia muito bem, conhecia suas intenções. Meu querido irmão, Deus vê o que o homem não vê. E embora nós escolhemos e julgamos as pessoas pela aparência, nós também vendemos a nossa. E a gente tenta fazer com que as pessoas acreditem que estamos vivendo uma vida de íntimo relacionamento e de busca presente, constante, empenhada em conhecer a Deus, quando na verdade lá no nosso íntimo não estamos. Antes de qualquer um de nós te conhecer e qualquer um dos irmãos me conhecer, tem alguém que conhece o meu coração. E embora essa seja uma verdade que a gente nos apegue diligentemente, na prática, meus irmãos, saber que Jesus nos conhece e se compadece de nós ainda nos pega de surpresa. Os irmãos sabem e creem que Jesus conhece profundamente os seus sonhos? Sim ou não? Jesus sabe e conhece profundamente, inteiramente, os seus desejos? Sim ou não? O Senhor sabe aquilo que sai do seu coração, na verdade aquilo que sai da sua boca, antes mesmo de ter sido produzido algum tipo de frase. Os irmãos concordam com isso ou não? Então por que na prática duvidamos, irmãos? Se esse Deus realizou aquilo que homem nenhum podia realizar, nos chamou, nos salvou, nos regenerou, nos limpou, o que Ele pode fazer com os nossos desejos, sonhos e projetos, irmãos? Observem agora a reação do homem que estava até indo até Jesus, na expectativa de conhecer o Messias, o prometido do Antigo Testamento. Observe o versículo 48 comigo. Depois Jesus fala com ele, ele fala assim, mas de onde você me conhece? Opa, eu nunca te vi, eu nunca tive um encontro com você, você não sabe nada da minha família, você nem é daqui de Betsaida, você é de Nazaré, pelo que Felipe acabou de me relatar aqui. E eu pergunto mais uma vez aos irmãos, os irmãos realmente acreditam que Deus os conhece? Sabe tudo o que se passa no seu coração? Quantas vezes nas nossas orações em secreto a gente diz assim, Jesus, o Senhor me conhece mesmo? Porque se o Senhor conhecesse as minhas fraquezas, os meus desejos, as pressões íntimas do meu coração, o Senhor já tinha resolvido isso há muito tempo, Jesus. O Senhor está atrasado comigo. Deus tem umas causas aí que eu preciso resolver, tem umas situações familiares. Jesus, põe a tua mão, porque eu não aguento mais. E se o Senhor me conhece mesmo, por que o Senhor está tão atrasado? O Senhor se esqueceu de mim? Observa o encorajamento que Davi no Salmo 139 nos traz. Por favor, Filipinho. Senhor, vamos ler juntos? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Aí nós vamos lá para o finalzinho do capítulo. Há um pedido agora do salmista.
E ele pede ao Senhor. Vamos lá, irmãos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Irmãos, há lutas que o Senhor não possa lhe dar vitórias? Há dor que você esteja passando, há tristeza tão profunda que o Senhor não possa te tratar e te curar? Há sonhos, desejos às vezes legítimos, que o Senhor não possa concretizar na sua vida. Há frustrações que não possam ser tratadas por aquele que te ama e te conhece profundamente. A resposta é óbvia, não. Sabe por quê? Porque o Senhor me conhece e me ama profundamente. E como um pai amoroso, Ele tem prazer em cuidar de mim. Eu citei um texto nas Escrituras, e eu não vou lembrar, se os irmãos, por favor, me lembrarem, me ajudem a dar referência, mas eu citei no final da nossa aula, qual pai que ama o seu filho, que o seu filho lhe pede pão e o pai lhe dá pedra? Qual pai que ama verdadeiramente o seu filho, que quando o seu filho com fome lhe pede peixe, e o pai que o ama lhe dá cobra para comer? O teu Deus tem te dado pedra, irmão? O teu Deus tem te dado cobra para se alimentar? Embora nós não tenhamos absolutamente nada para oferecer a Deus, o texto nos mostra aqui pela vida de Filipe, pela vida de Natanael, que o Senhor nos ama. Meus irmãos, nós somos pecadores, Romanos 3, Romanos 6, outros textos das Escrituras nos mostram isso. Mas a Bíblia nos mostra que para Deus nós somos muito importantes. E não há nenhum tipo de confissão positiva aqui não, viu, meus irmãos? Nenhum tipo de confissão positiva. Eu não estou falando de importância porque nós temos alguma coisa a oferecer. Mas estou falando de importância porque Deus nos escolheu e nos tornou seus filhos. Qual filho não é importante para o seu pai? Qual filho seu pai não fará de tudo para ver que o seu filho cresça de forma honrosa e digna e que seja feliz no seu caminhar? Quantas vezes achamos que Deus não nos ouve, que nós estamos sozinhos, mas Ele nos ouve, irmãos. Ele nos conhece porque nós somos dele. E no devido tempo, cada oração, cada clamor que você fez lá ajoelhado, sozinho na sua casa, cada lágrima que você derramou sozinho, o Senhor vai enxugar. Cada oração, cada clamor, o Senhor vai responder. Jesus, mostrando a sua divindade, mostrando a sua onisciência, Ele revela então algo espiritual para Natanael. Você está perguntando para mim de onde eu te conheço, Natanael? Eu te vi quando você estava sentado lá debaixo da figueira, antes de Filipe te encontrar. Provavelmente Natanael, meus irmãos, tinha tido um tempo a sós com Deus. Provavelmente ali na sua oração, debaixo de uma figueira, que na verdade era comum naqueles dias, Natanael orou assim: Senhor, não vejo a hora de te encontrar. E Jesus, sendo Deus, ouviu a oração de Natanael. E o texto diz para a gente no versículo 49, que imediatamente Natanael se rende a Cristo e confessa: Mestre, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. É dessa forma que acontece, meus irmãos. Quando somos encontrados, quando somos tocados, quando somos alcançados por Cristo, nos rendemos completamente.
Não há medo, não há dúvida, não há tempo para olhar para trás, não tem espaço para experimentar mais aquilo que o mundo pode nos oferecer, porque Cristo nos completa, nos preenche, nos alegra e nos conduz ao caminho da santificação. Nós não somos especiais. Nada a oferecer para Deus que nos diferencie daqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo lá fora. Mas nosso Deus quer um relacionamento íntimo e profundo de confiança conosco. É dessa forma que você vai sair daqui se apresentando a Deus nessa noite. Jesus encerra mais uma vez um importante momento do seu ministério, afirmando e relatando algo sobre a sua divindade e o quanto aqueles homens ainda precisavam crer. Vocês vão ver coisas muito maiores. Eu vou curar, anjos descendo e subindo. É dessa forma que vamos sair nessa noite, irmãos. Rendidos àquele que nos conhece, que sabe onde estamos e que é o supridor dos nossos sonhos, dos nossos desejos e das nossas limitações. Se esse é o teu desejo, eu queria convidar você a se colocar em pé e nós vamos orar. E eu vou te dar a oportunidade de ter um tempo só você e Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Quero que você tenha um tempo só você e Deus. O pastor Átila não conhece o que está no seu coração, não. E os irmãos não conhecem nada do que está aqui. É por isso que eu te convido a baixar sua cabeça e ter um tempo só você com aquele que, antes da fundação do mundo, já te conhecia. Fala com o Senhor. Coloque diante do Senhor as suas lutas. Aquelas lutas que você acha que o Senhor não vai te trazer vitória. Peça para Deus para Ele moldar também os teus desejos. Porque talvez a vitória que a gente deseja não tem nada a ver com Deus. Coloca diante do Senhor as dores, as tristezas que você tem sentido, as lutas espirituais que você tem travado sozinho no seu coração. Confessa a Deus que você reconhece que Ele pode curar, que Ele pode tratar. Irmãos, compartilha com Deus os seus sonhos. Quanto tempo que você não conta um sonho seu para Deus? Na verdade, a gente até quer que ele seja realizado, mas a gente não pede para Deus. Compartilhe o seu desânimo, as suas frustrações, para que aquele que te vê em secreto possa tratar todas elas e te reconduzir à segurança e à alegria da presença do Senhor. Deus, o Senhor nos conhece, Senhor. E eu sei que o Senhor está ouvindo cada oração. Eu creio nisso, Deus. O Senhor está ouvindo cada coração, Deus, que agora levanta diante do Senhor os clamores, os agradecimentos, os reconhecimentos a respeito dos teus atributos, da tua divindade, da tua soberania. Senhor Deus, cuida de cada coração dessa noite aqui, Deus, que está sendo apresentado ao Senhor. Que cada dor seja retirada, Deus. Cada frustração, Deus, seja lavada pelo teu sangue, Deus querido. Cada sonho, cada projeto, Deus, seja sendo colocado debaixo dos teus pés. E da tua vontade, que a tua palavra nos diz que é boa, perfeita e agradável, Deus querido. Abacuque lá, no livro de Abacuque, o Senhor mesmo nos garante que, embora pareça que o Senhor está se demorando, o Senhor nunca se atrasa conosco, Deus. Agora eu clamo ao Senhor que o nosso coração seja moldado. Que a nossa mente estejamos bem convictos de que aquilo que jamais poderíamos produzir para nós, o Senhor produziu, Deus. O Senhor realizou, que é a salvação da nossa alma, Deus. Eu clamo ao Senhor então que o Senhor trate o nosso coração e nos ajude a buscar os teus sonhos, os teus projetos, a tua vontade, Deus. Que a gente busque a paz que excede todo entendimento. Que a gente deseje a alegria que inunda o nosso coração, Deus. Para que o Senhor seja sempre visto e honrado na nossa vida, Deus.
Senhor, nós vamos sair daqui nessa noite. Se nós já não estivermos travando grandes lutas no nosso coração, nessa oração, Deus, eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de grandes lutas. Mas eu peço que cada palavra dessa mensagem de hoje esteja sendo trazida à memória minha e dos meus irmãos nessa semana, Deus. Que possamos ser encorajados, Deus, à lembrança de que o Senhor nos conhece e sabe exatamente quem somos e onde estamos espiritualmente falando, Deus. No nome santo de Jesus, nós clamamos ao Senhor por aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Deus. Fala ao coração desses irmãos também, Deus. Senhor Deus, traz, Deus, o alívio para os enfermos, Deus, e a cura se for da Tua vontade, Deus. Nos abençoa também com o trabalho, Deus, para que a Tua igreja possa Te honrar, para que a gente possa cuidar das nossas famílias, Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos leve em segurança, debaixo da Tua misericórdia, para os nossos lares nessa noite, Deus. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Continuem tendo esse tempo seu de oração com o Senhor. Peça para Deus falar ao teu coração. O Senhor te conhece, meu irmão. Ele sabe quais são as suas lutas. Ele sabe quem é você.